Será um mês de portas abertas para a sua vida. Será um mês de oportunidade. Será um mês de movimento do céu. E eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. E eu queria convidar você para orar comigo. Eu queria que você colocasse diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, cada uma das suas causas. Hoje eu oro por renovo. Hoje eu oro para que o Espírito Santo possa fazer com que você se torne um odre novo, para que Deus derrame um vinho novo sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito maligno de opressão, de cansaço, de incredulidade, de medo, de dúvida, cairá por terra. E eu declaro essa noite em nome do Senhor Jesus, céus abertos sobre a sua vida, céus abertos sobre a sua casa. Eu declaro um elemento surpresa de Deus sobre você, que ainda essa semana o Senhor possa surpreender a sua vida e o seu coração. Eu quero profetizar em nome de Jesus, a começar na vida espiritual, a transbordar e a se derramar pela família, pela vida profissional, pela vida financeira, pela saúde, pela vida emocional, em todas as áreas da sua vida. Eu quero profetizar e quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo possa surpreender a sua vida. Eu declaro que hoje começa uma semana de surpresa de Deus para a sua vida, uma semana de surpresas do céu sobre você. Coisas que você não esperava, coisas que você não aguardava. Uma semana comum estava começando, mas não será comum, diz o Senhor. Eu declaro boas notícias do céu sobre a sua vida, e que em nome de Jesus, ainda essa semana, o Senhor possa surpreender o seu coração para a honra e a glória do nome do Senhor. É o que eu profetizo em nome de Jesus. E eu quero que você levante as suas duas mãos e diga comigo: Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo, essa noite eu te agradeço pelo privilégio de estar na tua casa. Eu te agradeço pela semana que termina, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelos teus livramentos. E desde já eu consagro essa nova semana que está começando, e eu declaro que será uma semana de oportunidades, de portas abertas, de renovo e de surpresas de Deus. E só quem crê e recebe diz amém, e aplaude ao Senhor o mais forte que você puder. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero mais uma vez cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, Lagoinha The Field. Que alegria, que privilégio estar com vocês aqui nesse domingo à noite. Como o pastor Diego muito bem falou, eu tinha dito para ele que eu estaria aqui. Ele sabe do amor, do carinho gratuito que Deus colocou entre nós. Porque, gente, eu não sei você, mas eu acredito que quando uma amizade vem de Deus, você não precisa de muito tempo para conhecer a pessoa. É como se houvesse algo que na verdade é um dom que a Bíblia fala que o crente nascido de novo tem, que é o dom do discernimento de espírito. A gente consegue sentir quem é de Deus e quem não é. Inclusive eu declaro que esse dom seja aguçado sobre a sua vida esse ano, e que todo espírito de engano não prevaleça na sua vida. E eu só precisei de um jantar com o pastor Diego para poder a gente ficar amigos para sempre, amigos da quinta série para a vida. E eu louvo a Deus porque todas as vezes que eu venho aqui nos Estados Unidos, aqui em janeiro eu vim 2 vezes, vim de novo em março se eu não me engano, e toda vida o povo me sequestrava e não deixava eu chegar em The Field. Mas dessa vez eu vim aqui, consegui chegar. É tanto que tentaram me sequestrar de novo. Até o nosso amado pastor global, pastor André Valadão, a quem eu amo
amo e respeito muito, tentou me sequestrar para eu pregar em Orlando hoje, e eu falei: pastorzão, muito obrigado, mas hoje eu vou para Deerfield, eu tenho que ir para Deerfield, porque realmente era um desejo muito grande conhecer essa igreja, conhecer essa casa, e hoje não poderia ser melhor, porque além de eu estar acompanhado pela minha linda e maravilhosa esposa, que está toda vestida de odontóloga, tá linda ela, né, toda de branquinho, de dentista, e além dela ter vindo linda ao meu lado me acompanhando, eu ainda vim com a caravana de cearenses ungidos, meus amigos que eu amo demais, e que a gente tinha programado essa viagem para poder celebrar o aniversário do nosso amigo Anísio, que está aqui. Palmas pro Anísio, que é o aniversário dele essa semana. A gente já comemorou 10 vezes o aniversário dele, e eles toparam na hora de estar comigo aqui nesse culto, e eu tenho certeza que foi o Senhor quem preparou. E de fato, pastor Diego, eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo aqui em Deerfield, e por mais clichê que pareça, ainda é só o começo. Parece clichê, inclusive na hora que a gente estava louvando, Deus me deu uma visão com vários anjos aqui dentro desse prédio, e eu via vários anjos com cordões de medida, e esses anjos é quem estavam responsáveis pela reforma desse prédio, e eu via anjos do Senhor, eles é quem vão definir como é que vai ser esse prédio, porque essa igreja vai ser a igreja das famílias brasileiras aqui em Miami, vai ser uma igreja familiar. Eu vejo famílias e mais famílias, e engraçado, na visão que o Senhor me dava sobre essa igreja, agora na hora do louvor, o Senhor me dava uma visão que era uma igreja familiar, porque Deus chama a igreja para todos os tipos, né? Tem igreja de jovens, tem igreja evangelística, mas Deus me mostrava uma unção que vai atrair famílias para esse lugar, famílias e centenas de famílias, e eu tenho certeza que você que está aqui hoje, está fazendo parte desse dia, está fazendo parte dessa semeadura, e eu creio que o Senhor, Ele vai não apenas abençoar essa casa, como Ele já está abençoando, como Ele também vai abençoar a vida de cada um de vocês que está aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas para quem não me conhece, eu sou o pastor Samuel Wagner. Hoje sirvo como pastor ali na Lagoinha, em Alphaville, junto com o nosso pastor André Fernandes, a quem eu amo muito, junto com a pastora Kezinha. Já vai completar 2 anos que a gente está servindo como pastores lá, e Deus tem feito coisas incríveis. Acredito que muitos de vocês talvez estão acompanhando também, sempre que podem, né? Às terças-feiras, inclusive, se não tiver culto aqui, assistam a terça profética pela transmissão, que tem sido poderoso. E hoje a gente pode ter a alegria de fazer parte dessa casa que é a Lagoinha Global, e Deus tem feito grandes coisas. E como é maravilhoso quando a gente pode viajar, a gente visitar um quarto da nossa igreja como é esse aqui em Deerfield, e de fato para mim é um privilégio estar ministrando para vocês essa noite, amém? E eu queria, gente, compartilhar com vocês uma palavra que de fato é uma palavra profética. Eu acredito que todo pastor, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, Deus chamou para um propósito. Existem pastores que são mestre, e eu amo quando eu sento e eu fico aprendendo do conteúdo que um mestre ensina. Existem pastores que são pastores mesmo, que têm um ministério pastoral a nível de cuidado, e é incrível quando a gente vê a forma com que pastores que têm um chamado pastoral cuidam das famílias. Mas o meu chamado não é ser mestre, o meu chamado é ser profeta de Deus. Então hoje eu não vim aqui trazer conteúdo, hoje eu vim aqui trazer uma palavra profética para a sua vida. Por mais que essa palavra, é claro, traga muita reflexão para a sua vida, eu quero desde já afirmar que essa palavra não vai ser uma palavra apenas de aprendizado, mas uma palavra em que, enquanto eu estiver pregando no reino espiritual, essa palavra vai estar se materializando diante de você, diante da sua casa e diante da sua vida. E só quem crê nisso dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Bom, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que tem falado muito comigo nas últimas semanas. Sendo bem específico, há aproximadamente uma semana eu estava presente em uma vigília lá em Fortaleza, que alguns desses meus amigos inclusive também estavam, e lá eu ouvi falar a história de um homem que eu só conhecia na Bíblia, de fato, de ouvir falar. E a história desse homem me marcou tanto e trouxe tanto aprendizado para a minha vida, e de certa forma
forma me confrontou, que eu tenho pregado essa mensagem nessa última semana, tanto na Lagoinha Alphaville quanto na Lagoinha Paulinha, onde eu estive ministrando na última quarta-feira, e eu senti claramente no meu coração que eu não poderia fugir dessa palavra também essa noite. E a palavra que eu quero ministrar é uma palavra cujo título é: não perca a oportunidade. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala: não perca a oportunidade. Olha para a pessoa do outro lado que você desprezou e diz assim: não perca a oportunidade. Sabe, irmãos, eu não sei se você concorda comigo, mas a vida é feita de oportunidades. Hoje eu só estou aqui nessa viagem porque a gente recebeu uma oportunidade e avançou em cima dela. Porque se a gente for ficar fazendo muita conta, se organizando demais para tudo, tem coisa que a gente não vive, é assim ou não é? Então tem coisa na nossa vida que a gente tem que entrar. A porta abriu, você tem que pular dentro da porta. É claro que isso não significa dizer que você também vai aproveitar toda a oportunidade que aparece, porque você precisa também ter discernimento de espírito. Mas hoje eu venho falar sobre oportunidades de Deus para a sua vida, sobre portas que Deus abre, porque oportunidades nada mais são do que portas. E para que uma porta serve? Quando a gente acabou de entrar aqui nesse auditório, a gente entrou não por uma janela, a gente entrou por uma porta. O que é que uma porta ela faz? Uma porta ela nos muda de ambiente. Se você está do lado de fora da rua e você quer entrar numa casa, você precisa passar por uma porta. E hoje eu vim profetizar portas aqui nessa igreja, portas que vão te mudar não apenas de ambientes, mas hoje é noite profética que Deus vai mudar a estação da vida de pessoas que estão aqui. Hoje você vai passar por portas que Deus vai abrir para você, e essa porta vai te tirar de uma estação para outra estação que o Senhor vai te fazer viver. Só que isso é só para quem crê.